Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12. A parábola dos lavradores malvados. E começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros? Ainda não lestes na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. E buscaram prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, e deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo
também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de quem destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força, e de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade dissestes que há um só Deus, e que não há outro Deus além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. O Cristo, filho de Davi. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho, e a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, e ensinando-os, disse-lhes: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso
com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis, e, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Capítulo 13. O sermão profético, o princípio das dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprirem? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falais, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. O sermão profético continua. A grande tribulação. Ora, quando vós virdes a abominação da assolação, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa.
nem entre a tornar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e falsos sinais e prodígios, para enganar, se possível for, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. O sermão profético continua: a vinda do Filho do Homem. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se tornar tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua: a vigilância. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Capítulo 14. A consulta dos sacerdotes. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas estes diziam: não na festa,
para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Em alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Para que a molestais? Ela faze-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. O preço da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. A última Páscoa, a Santa Ceia. E o primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo, os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoou-o, e partiu, e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele.
e disse-lhe: Isto é o meu sangue, o sangue de novo nascimento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até àquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Jesus no Getsêmane. E foram a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou contigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez, e disse-lhes: Dorme agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Jesus é preso. E logo, falando ele, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais das sinagogas, e dos escribas, e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que o traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes:
saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendais, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, ou oficiais, aquentando-se ao lume. E os principais do sacerdote e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estas coisas contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitais de mais testemunhos? Vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o consideravam culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Pedro nega a Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. Saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer: E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem. De quem falais?
E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E, retirando-se dali, chorou. Capítulo 15. Jesus perante Pilatos. E logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com muitos outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começaram a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos soltes o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? Eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, ou, isto é, o pretório, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, e, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes
lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, tudo os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que clama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e de Salomé, os quais também o seguiam e o serviam, quando estava na Galiléia, e muitos outros que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o puseram. Capítulo 16. A ressurreição.
E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do dia 1º da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou-o a aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E, indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus, amados em Cristo. Vimos nestes 5 capítulos a confirmação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, e colocado aqui algumas parábolas e ordenanças do Senhor Jesus para o novo concerto, a nova aliança que foi gravada com seu sangue. Logo no versículo 1 do capítulo 12, vemos a colocação de que um homem, o Senhor Deus vivo,
plantou uma vinha, a Igreja de Jesus Cristo, que ora iniciou-se por Israel, e esta vinha foi edificada para a remissão dos pecados da humanidade, por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado, pois no verso 6, o dono daquela vinha, após os lavradores maus terem matado vários dos seus servos, que são uma representatividade dos profetas mortos antes do Filho Jesus, assim sucedeu numa simbologia da vinha como a Igreja de Cristo. No verso 17, Jesus questiona de quem é a inscrição da moeda, quando lhe tentaram se era justo pagar imposto a César. Porém, responderam-lhe, dizendo que o rosto era de César. Porém, Jesus disse-lhes: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Portanto, pagai o imposto que é o de César, e recolhei os dízimos e as ofertas, pois estes são pertencentes ao Deus vivo. No versículo 25, quando os saduceus questionaram Jesus acerca da ressurreição, ele vos declarou: na ressurreição não se casam nem se darão em casamento, mas seremos como os anjos nos céus. Da mesma forma, no verso 27, Jesus acrescentou: Deus não é Deus de mortos, mas sim um Deus de vivos. Por isso, os saduceus erravam muito, assim como hoje em nossos dias erram muitos os idólatras e aqueles que veneram os mortos, pois estes estão no silêncio, descansando, aguardando a hora da primeira ressurreição. No verso 29, a colocação de Jesus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E em seguida ele falou o maior dos mandamentos, e como Jesus não veio para mudar a lei, mas sim para cumpri-la, no primeiro ele resumiu o decálogo de Moisés, descrito em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, ele resumiu de 1 ao 4º mandamento: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E, resumindo, do 5º ao 10º, este outro: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, destes dois não há outro mandamento, pois estes dois resumem o decálogo de Moisés, que ainda está em vigor, sendo o 4º mandamento que fora retirado pelo anticristo Constantino na época de sua suposta conversão, e sendo o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, retirado com o passar do tempo, com a Igreja Católica ainda na Inquisição. No verso 36, a profecia que declarou o salmista Davi: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É o que se cumpriu com a ressurreição do Senhor Jesus e ele estando assunto aos céus, conforme a prescrição do capítulo 16, verso 19. Pois, assim que Jesus ressuscitou, após 40 dias, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Deus Pai. No capítulo 13, verso 6, Jesus declarou que
devemos vigiar para não cairmos na contradição dos falsos cristos, pois muito dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e se possível for, até os escolhidos. Portanto, Jesus disse: acautelai-vos, vigiai, orai. E quando ouvirdes rumores de guerra, nação contra nação, terremotos e outras calamidades e fomes, não vos assusteis, pois isto é o princípio das dores. No verso 10, a declaração de que Jesus afirmou que, primeiramente, o Evangelho do Reino, da graça e glorioso deve ser pregado primeiramente entre todas as nações, para que, então, ele volte e cumpra o fechar do plano de salvação. E no versículo 11 diz a nós para não nos preocuparmos com o que havermos de dizer quando formos levados a juízo perante os reis na terra. Mas o que nos for dado naquela hora, isso falaremos, porque não somos nós quem falará, mas o Espírito Santo do Deus vivo, quem falará por nós. No versículo 20, a descrição de que o Senhor abreviará os dias da grande tribulação, mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Portanto, a grande tribulação é a descrição de Daniel 12, versículo 12. Bem-aventurados os que perseverarem por 1335 dias, pois a 70ª semana de Daniel, que é a semana do governo do Anticristo, num paralelo, a Igreja estará fechando o plano de salvação ou concluindo o levar do Evangelho para os confins da terra, no cumprimento de Daniel, capítulo 12, verso 11. Pois em 1260 ou 1290 dias será o tempo determinado da chuva tardia ou o derramar do Espírito Santo no novo Pentecostes. Isto se cumprirá porque Deus é fiel e sua palavra se cumprirá. Confira em Jeremias capítulo 5, verso 24, Zacarias capítulo 9, verso 14, Lucas 12, versos 54 e 55. Verás a vitória do povo do Santo do Altíssimo em Daniel capítulo 11, verso 40 e versículos 29 e 32 a 35. Pois os sábios do Senhor resplandecerão como estrelas do firmamento. É o que diz Daniel capítulo 12, verso 3. Isto se cumprirá para que o Senhor volte sobre as nuvens para o arrebatamento secreto da sua Igreja fiel, a noiva de Cristo. No verso 22, a colocação da advertência de Jesus: cuidado, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, e se possível for, enganarão a muitos, até os escolhidos. Nos versos 29 e 30, na verdade vos digo que não passará esta geração, a geração da Igreja, sem que todas estas coisas aconteçam. Confira no livro de Oséias, capítulo 6, verso 2, pois está escrito: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Ou seja, terceiro dia como simbolismo do terceiro milênio. Pois lembrem-se que Jesus disse
aos hipócritas fariseus e saduceus que nenhum sinal seria dado àquela geração perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Agora, o tempo do cristianismo também é 3 dias, ou 3 dias bíblicos, que são 3.000 anos, pois para Deus 1.000 anos é como um dia, ou como a virada da noite. No verso 32, a colocação de que aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho, nem os anjos que estão no céu, senão o Pai. Esta é uma das exclusividades que o Pai deixou para os seus, e, bem como, num momento, no mesmo instante, pois há um dia marcado para a queda da Babilônia. Confira em Apocalipse 9, verso 15, Isaías, capítulo 30, verso 25, também em Isaías, capítulo 47, verso 9, em Zacarias, capítulo 11, verso 8. Pois, com a união das 2 varas, será destruído 2 dos inimigos de Deus neste deserto Brasil fiel. Em breve teremos a confirmação desta promessa do Senhor, pois aqui neste deserto Brasil fiel será destruída a Babilônia. No verso 24 do capítulo 14, a confirmação da instituição do novo concerto que foi feito pelo sangue do Cordeiro, onde Jesus, ao celebrar a última Páscoa, também celebrara a primeira Santa Ceia. No verso 62 deste capítulo 14, Jesus declarou quando lhe foi perguntado: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Naquele instante, o sumo sacerdote que o interrogava rasgou as suas vestes, transferindo para Jesus a autoridade e poder de sumo sacerdote. No verso 11 do capítulo 15, os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás e que crucificassem a Jesus. No verso 25 e 33 e 34, a descrição do horário da crucificação, que foi na 3ª hora ou 9 horas da manhã, e da 6ª hora até a 9ª hora, ou seja, do meio-dia até às 15 horas, houve trevas sobre a terra, e à 9ª hora exclamou Jesus em brado alto e entregou o seu espírito. No capítulo 16, verso 9, a colocação de Jesus, a colocação do Espírito Santo, que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, ou seja, a uma mulher, e em seguida aos 2 discípulos, e em seguida aos 11. No verso 16, a sublime colocação de que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, há a necessidade de receber o batismo do arrependimento que ensinara João Batista em Mateus capítulo 3, assim como Jesus, que não tinha pecado, recebeu
esse batismo para testificar para nós, assim também devemos recebê-lo, para a honra, glória e louvor do Santo de Israel. E no verso 19 deste capítulo 16, o que já foi dito, que, após a ressurreição, cumpriu-se os 40 dias, Jesus assuntou-se aos céus e foi recebido naquele lugar celestial, onde assentou-se à direita do Deus vivo Todo-Poderoso, pois as Escrituras se cumprem num paralelo profético e na harpa estão sendo decifrados os enigmas, conforme declarou o salmista. Harpa na representatividade de louvor. Procure aquele louvor de Fernandinho que diz: Brasil, chegou a tua hora. Brasil, chegou a tua vez. Glória a Deus. Shalom Adonai. Até breve. Que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Habita no esconderijo do Altíssimo, a
sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro.